novo. Perdemos muito nos últimos anos. Não era preciso. Em 6 meses, o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. Agora é o momento de encontrar nossa melhor versão. Não o encontro físico, ainda restrito pelo vírus que assombram. Falo do reencontro com o que nos faz viver, sonhar, sorrir. O reencontro do trabalhador com o emprego. Do jovem com a oportunidade. Da mulher com a dignidade, com o respeito. Das famílias com a estabilidade. É o seu encontro com o seu direito de comer, estudar, trabalhar. Escolher seu caminho. O encontro do Brasil com a tolerância. E do brasileiro com a esperança. O Brasil tem jeito. Vocês não percam a esperança que a gente vai fazer deste país o país da concretização dos sonhos que a juventude brasileira tem hoje. Não desanime nunca. Jamais podemos deixar de sonhar, de acreditar e de realizar. Porque com esperança no peito é possível voltar a sorrir. E trazer de volta o Brasil ao povo brasileiro. E trazer de volta o Brasil ao povo brasileiro. Olá, PT na Câmara está de volta com mais um programa e hoje nós estamos iniciando focado nos seminários temáticos da nossa bancada da Câmara dos Deputados, com a nossa bancada do Senado, promovendo essa integração com a nossa Fundação Perseu Abramo, com os NAPs, os núcleos de apoio e elaboração de políticas públicas da nossa fundação, também integrada ao nosso partido, ao Partido dos Trabalhadores, com nossos militantes dos setoriais do nosso partido e também com a participação dos nossos núcleos temáticos da bancada da Câmara e do Senado e a participação do Instituto Lula. Iniciamos aqui a segunda fase do nosso seminário Resistência, Travessia e Esperança. Nós queremos, após os debates temáticos, organizar a conclusão dos trabalhos e unificar, integrar as diretrizes que nós apresentaremos para o povo brasileiro durante a nossa campanha dos nossos candidatos à Câmara, às Assembleias, ao Senado, aos governos dos estados e também à Presidência da República. Então, é um prazer enorme e hoje nós estamos recebendo aqui vários convidados que têm militância e trajetória num debate que é extremamente importante para o país, que é o setor rural, que é o debate agrário, que é o debate da produção de alimentos, que é a proteção do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. E os nossos convidados, com muita alegria, é o Aristides Santos, que é nosso companheiro que atua na CONTAG, também a nossa convidada, a Elisângela Araújo, que tem uma atuação no setorial agrário do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, a nossa companheira Antônia Ivoneide, Neném,
que tem uma atuação nesse movimento extraordinário, que aqui em Minas, no dia 12 de fevereiro, completou 34 anos de caminhada, de trajetória, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E nós estamos sendo coordenados pela bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, na Câmara e no Senado, pelo nosso querido deputado Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina. Para iniciar esse bate-papo, eu quero convidar para fazer aí suas considerações iniciais, falar um pouco dos desafios da política agrária no país, o nosso companheiro Aristides Santos, da CONTAG. Obrigado, meu líder Reginaldo. Quero te cumprimentar toda a bancada do PT, agradecer pelo convite, agradecer também a TVT, dizer que em nome da direção da CONTAG, na qualidade, na condição de presidente da Confederação, cumprimento também a Sônia, a Conselheira Elisângela, o nosso líder do agrário, Pedro, enfim, todos os internautas, as pessoas que possam nos acompanhar, nossos telespectadores, que possam acompanhar nosso debate. Cumprimento todos aqueles e aquelas que estão contribuindo com o nosso seminário, com todo esse debate. Nós, no campo, historicamente, vivemos uma dificuldade grande na relação com o nosso Estado brasileiro. Tudo no Brasil, a gente diz que ele é pensado a partir da cidade. O que chega no campo é pensado a partir da cidade. Já houve algumas mudanças no governo Lula e Dilma, é verdade, mas ainda prevalece muitas coisas da própria cultura, da própria realidade. E acaba o campo ainda tendo dificuldades de construir esse debate da política pública como um todo. Existem avanços, nós precisamos continuar avançando. As organizações sociais do campo são fortes, têm sua história, sua luta. A CONTAG está indo para os seus 60, se aproximando de 60 anos de existência. É uma confederação que tem quase 4 mil sindicatos filiados, representa uma base de categoria de 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, e os desafios para nós sempre foram imensos. Desde o período que assalariado não tinha direito trabalhista, agricultor familiar era considerado pequeno e era tratado como pequeno, meeiro, arrendatário, exatamente porque era uma forma pejorativa que nos colocava realmente como pequeno. O agricultor familiar, o camponês, a produção indígena, quilombola, nós podemos ter apenas porque, ao longo da nossa história, não nos permitiram ter acesso à terra em quantidade necessária. Mas, quando a gente se junta, não somos pequenos. E provamos quando produzimos em torno aí de 70% dos produtos que chegam à mesa do cidadão, da cidadã brasileira. Então, os desafios são imensos. Nós só temos 23% das áreas agricultáveis no Brasil. Nós precisamos avançar e, para isso, não tem outro caminho a não ser a reforma agrária. A reforma agrária é um debate que não depende só de nós, de movimentos sociais do campo, depende do debate com toda a sociedade e que o Estado e quem governa o país, e essa perspectiva que a gente tem que avançar, tem que compreender que se a agricultura familiar tivesse mais terras, mais condições, produzia mais alimentos melhores e de maior qualidade. A prova está aí que o grande negócio, a grande produção, pode até produzir para a economia alguns dividendos, mas há um preço muito caro. Há um preço da destruição dos nossos rios, da renascença, das florestas, de alimentos contaminados e produz mais ração do que alimentos de fato. Então, os desafios são imensos, mas acredito que a organização social no campo, com o apoio da sociedade, de partidos como o Partido dos Trabalhadores, a gente vai avançar e vai construir um Brasil melhor para todos nós. Muito bom, Aristides, a sua reflexão. Tenho o maior orgulho também, tenho ótima relação aqui com os sindicatos trabalhadores rurais, os sindicatos da agricultura familiar, da FETAENG e com a própria CONTAG, né? Parabéns pela trajetória, 60 anos, né, de muitas lutas, e eu diria de enormes conquistas, né? Avançamos muito nos direitos dos trabalhadores, a aposentadoria, né, o segurado especial. Resistimos no governo Bolsonaro, porque eles queriam, né, tirar o direito à aposentadoria. Eu não estou ouvindo o deputado.
fazer uma aposentadoria, né, de uma ajuda da LOAS, né, rompendo o direito do trabalhador de garantido aí o direito sagrado à aposentadoria. Então, quero parabenizar a CONTAG. Chegou aqui, está aqui conosco, quero agradecer, né, a Elisângela Araújo, né, que é a nossa secretária do PT, né, na setorial agrário. Logo, logo eu vou chamar ela para falar. Mas antes eu quero passar para o nosso coordenador do seminário temático Resistência, Travessia e Esperança, nosso companheiro deputado pelo PT de Santa Catarina, esse extraordinário brasileiro e deputado Pedro Kizai, com você. Obrigado, nosso líder, Reginaldo Lopes, e nesta abertura da minha fala, cumprimentá-lo pelo seminário nacional que foi feito com a Fundação, com o Partido dos Trabalhadores, com o Instituto Lula, tendo esse tema da resistência, travessia e esperança. E agora nós queremos discutir resistência, travessia e esperança no campo, nos territórios rurais. Por isso, agradecer essa oportunidade de estar partilhando nesse momento, e não tenho dúvida que o seminário de amanhã, o dia todo, 3 grandes mesas com grandes especialistas, e são os especialistas do mundo acadêmico, e são os especialistas do campo das organizações que têm no cotidiano as formas de organização e de luta, e também a experiência de produção, que são as entidades, que são os movimentos, por isso, representado também nesse debate aqui, nesta noite. Então, deputado Reginaldo, amanhã nós vamos ter a grande oportunidade de trazer o nosso legado, a nossa história, não só dos nossos governos, não só das nossas experiências institucionais, mas também o legado e a experiência das lutas, dos movimentos sociais do campo, como a CONTAG, o MST, o campo unitário, do campo, das águas e da floresta. Esse vai ser um tema importante para fazer uma síntese histórica. Mas o segundo desafio é compreender criticamente esses últimos 5 anos. Compreender o que foi o governo Temer no campo, com a redução das tarifas de energia elétrica que termina vem e o povo está pagando mais pela energia, da diminuição e da restrição ou até da destruição de programas e políticas públicas, qual é o impacto no campo, como o PA e outros programas do Minha Casa Minha Vida Rural, o crédito que já acabou, né, para a agricultura familiar e camponesa. Então, este momento histórico, compreender. Mas este seminário também, como foi o que você, Reginaldo, enquanto bancada, enquanto todos os organizadores no nosso seminário no campo, nos territórios, nós também queremos pensar o futuro. Qual é o futuro da agricultura brasileira? E aqui eu falo de forma proposital. Este seminário não vai só discutir campo, águas e floresta do ponto de vista dos agricultores familiares e camponeses, mas nós temos o desafio de pensar a agricultura como um todo. É possível pensar o campo, a agricultura, numa transição ecológica a médio e longo prazo? É possível democratizar o acesso à terra a médio e longo prazo? É possível pensar ciência, tecnologia e inovação para o campo, para colocar em outra base social a produção com menos sofrimento, cuidando do meio ambiente, cuidando da água, das florestas e produzindo alimento para o povo brasileiro em primeiro lugar e o excedente exportando para o mundo? É possível construir esta perspectiva estrutural e estruturante para o campo, para a agricultura, no conjunto? Eu acho que esse é um desafio diário. Portanto, nós não vamos discutir uma questão específica, se vamos retomar um MDA. Nós queremos discutir o campo, a agricultura, a perspectiva estratégica e histórica de como queremos o futuro desse país. Por isso, estou com uma expectativa muito positiva com a Elisângela aqui, com a Secretaria Agrária, com a Fundação Perseu Abramo, com o NAP Agrário, com a bancada de senadores e deputados federais e as entidades do campo, os movimentos sociais do campo, que se juntam para compreender a história, o passado e o legado, junto para fazer uma profunda crítica à forma atual de discutir a produção de alimento
e o campo e a agricultura, e pensar o futuro, esperançar, e eu não tenho dúvida que nós vamos, na terceira mesa, Reginaldo, qual é a perspectiva, o futuro da agricultura e as políticas públicas, numa perspectiva, por exemplo, de um governo democrático e popular. Qual é o futuro da agricultura? Amanhã, esse seminário vai, como diz a juventude, vai bom nas redes sociais aí das entidades de todo mundo, porque vai ser o tema Nós vamos transmitir que vai significar o futuro. Em Pedro Kizai, nós vamos transmitir nas redes, será aberto ou será fechado na plataforma? Em princípio vai ficar fechado, a orientação da bancada vai ficar fechado no link, então todas as entidades estão acessando ao link, todas nossas secretarias agrárias estão acessando ao link, nossas assessorias das bancadas de senadores e deputados estão acessando ao link, então nós queremos fazer um debate virtual e híbrido, presencial também, daqueles que estiverem aqui em Brasília, no plenário 5 aqui da Câmara dos Deputados, e em link, então todos que estão nos assistindo, que têm interesse, acessem a Secretaria Agrária, a Fundação Perseu Abramo, a bancada aqui federal, que nós transferimos o link para a gente poder fazer um debate ético, profundo, profundamente esperançoso, e não queremos que os nossos inimigos partilhem conosco a nossa esperança para a nossa estratégia e nossas táticas do campo. Mas você sabe, deputado Pedro Kizai, nosso coordenador do seminário temático sobre o campo, sobre o desenvolvimento agrário, agricultura familiar, no dia 11 ou 18 de abril, nós vamos concluir todos esses debates temáticos e vamos apresentar as diretrizes, conjuntamente, a Fundação, o PT, o Instituto, as bancadas, para a sociedade brasileira, com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a sociedade brasileira, para ter certeza que depois de um amplo debate, construindo na divergência as nossas convergências, nós vamos dar total transparência de todo o conteúdo e de todas as diretrizes que nós estamos apresentando, a partir do legado da reconstrução e, como você muito bem diz, a partir do futuro. Vamos sonhar, vamos mudar o país de maneira estrutural e estruturante a perspectiva no campo. Quero convidar, então, agora a nossa companheira, que é dirigente, secretária agrária do nosso partido, a nossa companheira Elisângela Araújo. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Quero saudar aqui o nosso deputado, Reginaldo, nosso líder, saudar o nosso deputado federal, Pedro Kizai, nosso coordenador do Núcleo Agrário, saudar a Nenê, essa grande guerreira do MST, a Aristides, presidente da CONTAG, e como é bom estar junto com vocês mais uma vez, Essa unidade nossa tem sido muito, muito rica, Essa construção que a gente vem ao longo desse período, o Núcleo Agrário, a Secretaria Agrária Nacional do PT, o campo unitário, que é a articulação dos movimentos, a unidade dos movimentos do campo, das águas e das florestas, com também a nossa bancada. Isso tem sido muito importante para nós, temos conseguido avançar na perspectiva de organizar, de debater e de fazer a resistência, que é o que temos feito ao longo desse período, diante de todo esse momento bastante desafiador que estamos, nessa conjuntura política, principalmente para o mundo rural, em especial para as populações do campo, das águas, das florestas, agricultura familiar, as questões relacionadas à reforma agrária, todos os desmontes das políticas públicas, mas a gente tem conseguido, nessa unidade desses espaços importantes, nesse contexto político, a gente tem conseguido essa unidade e avançar nessa perspectiva. E amanhã, não temos dúvida que o nosso seminário, quando a gente traz presente a reflexão de tudo que fomos capazes de fazer, do legado que temos nesse país, do conjunto das políticas públicas durante os governos Lula e Dilma, com a participação das organizações sociais, dos movimentos populares, de toda essa construção que a gente teve nesses anos, que fortaleceu grandemente a agricultura familiar, que fortaleceu todas as iniciativas, que fomos capazes de tirar o Brasil do mapa da fome, fomos capazes de construir programas, e políticas públicas para um setor tão importante para a produção de alimentos nesse país, como Aristides já estava colocando aí,
os percentuais também, os desafios que temos nesse contexto, né, da terra, do rural, da concentração fundiária e todos os desafios que enfrentamos, mas, né, a gente faz essa travessia, a gente consegue, a partir dessa unidade dos potenciais que a gente tem feito durante esse período, e agora a gente está aqui se conectando para uma perspectiva de futuro, que é o mais importante. É o que a gente traz num programa, né, numa reconstrução com essa unidade também com o NAP, que tem sido muito importante, a Fundação Perseu Abramo, junto com a gente, as elaborações, os estudos, as reflexões que a gente tem feito nesses últimos períodos, em conjunto com esses vários segmentos, no debate do que é importante, qual é a perspectiva de futuro que temos para esse setor tão importante para o desenvolvimento econômico, para a produção de alimento, para a questão da sustentabilidade, né, que a gente vem dialogando ao longo desse período. E não temos dúvida que nós temos realmente uma proposição e somos capazes, né, de fazer mais, porque temos a sensibilidade de ouvir, de dialogar, a partir das experiências dos movimentos, a partir das experiências que estão sendo desenvolvidas, a partir das nossas lideranças na política, quando a gente traz esse debate junto com a nossa bancada, quando a gente, né, se articula nesse contexto de todas as experiências que vêm sendo desenvolvidas, e eu não tenho dúvida que esses 2 dias, esse dia de amanhã, nós vamos conseguir realmente, né, fazer um momento muito importante, preparativo, para que, de fato, a gente tenhamos um melhor e maior programa para o desenvolvimento rural, para o fortalecimento da agricultura familiar, para a garantia da soberania e da segurança alimentar de um Brasil sem fome e sem miséria. Esse é o grande desafio, secretária. O Brasil, que alimenta e contribui indiretamente com o planeta Terra, alimentando mais 1 bilhão de pessoas, não pode admitir, né, Pedro Guizai, hipótese alguma, deixar algum brasileiro para trás. É inaceitável que um país do tamanho do Brasil, das suas riquezas, né, que alimenta quase 1 bilhão de pessoas, deixe para trás, ou na insegurança alimentar, quase 100 milhões de brasileiros, e permitiu, é a única nação do planeta Terra que saiu do mapa da fome e voltou para o mapa da fome por desgoverno e incompetência do golpe do governo Temer e do governo Bolsonaro. Portanto, nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, num projeto de nação, de país, que 20 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome nesse momento. Então, nós precisamos, de fato, apresentar um ousado programa de futuro. O Pedro Guizai falou muito bem. Inclusive, ele contribuiu muito com as diretrizes, né, com o conceito desse seminário Resistência, Travessia e Esperança, né? Do ponto de vista de trazer a importância do legado dentro da atual realidade que, infelizmente, o governo Bolsonaro ele teve como meta a destruição dos avanços da sociedade brasileira, em todos os sentidos, em todas as áreas. Por isso, nós temos uma grande missão e eu quero estar presente amanhã, né, e participar e acompanhar esse seminário, que eu acho que é extremamente importante, porque não tem nada mais urgente que enfrentar a fome nesse momento. Então, quero aqui te parabenizar, as secretarias do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, porque, de fato, vocês foram eleitas e eleitos com mais de 150 mil participantes. Isso mostra a força organizativa do nosso partido. Então, quero aqui parabenizá-los e dizer que nós estamos juntos para construir e fazer essa integração de diretrizes para o governo do presidente Lula. Quero chamar agora essa guerreira, né, nossa companheira, Antônia, né, Ivaneide, neném popular do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Com você. Então, boa noite, deputado Reginaldo, líder da bancada do PT na Câmara, o deputado Pedro Guizai, coordenador do Núcleo Agrário, companheira Elisângela, né, que hoje é a nossa secretária de Política Agrária do PT, companheiro Aristide, que é o presidente da CONTAG, né, e que estamos aqui junto para fazer esse debate que amanhã, nesse seminário, se somará
muitos outros companheiros e companheiras nessa construção. Bem, eu sou cearense, sou da divisa do Ceará com Piauí. Numa região que, quando eu fui ver o primeiro carro, eu acho que eu tinha 14 anos. Energia, estrada, a gente nunca teve lá, a não ser depois que veio Luz para Todo, depois que veio estrada e que possibilitou esse acesso. E um certo dia, a gente num debate agora disseram que precisa liberar o pacote do veneno, precisa liberar os transgênicos para que se acabe com a fome nesse país. E a questão era que o Brasil foi questionado que em 1968 havia fome no Brasil, pouca produção, e por isso era preciso entrar num pacote tecnológico para avançar no processo de produção. Nesse debate, eu falei e quero repetir agora. Eu passei fome em 1968, quando eu tinha 3 anos de idade. Mas eu passei fome em 1970, 1980, 1990. Só mudou a realidade de hoje, eu e outros milhares de famílias no campo, assentadas, não estarem passando fome, o acesso à terra e a políticas públicas para produzir, seja crédito, seja incentivo, seja apoio para que se possa produzir. Dizer que tem que ser criado nesse país, e o Brasil, como o deputado estava falando, voltou ao mapa da fome por uma questão de incompetência e falta de apoio, falta de incentivo à agricultura familiar e à reforma agrária. E também por falta de ter criado ou ter colocado como condição, prioridade, a vida do povo, a comida, o processo, então, que a gente veja o social, veja a pessoa, veja o meio ambiente e os processos todos como importante, como necessário. Mas, pelo contrário, o que a gente tem visto nesse país é exatamente isso, o avanço da fome, mas também o avanço da ignorância. O povo brasileiro, uma parte do povo brasileiro tem se tornado ignorante por uma ação do próprio presidente da República, dos próprios seus seguidores, que criam esse processo de provocar medo e de provocar ignorância, das pessoas não terem conhecimento, não valorizar a ciência, inclusive criando pavor em torno da vacina, em torno da educação, de um conjunto de coisas mais absurdo. Mas também um processo da intolerância, a intolerância ao ser diferente, intolerância ao negro, intolerância às mulheres, ao sujeito LGBT, QI+, a intolerância a tudo aquilo que é diferente, a intolerância religiosa, tudo isso. E isso tem provocado no Brasil como um todo, mas também no campo, um processo da dependência. Dependência das grandes empresas do agronegócio, porque não tem crédito público para apoiar os agricultores familiares e a reforma agrária. Daí os agricultores procuram as empresas e tornam-se dependentes disso. Dependência também de não terem o conhecimento, de não terem o apoio, de não terem isso, e, portanto, aí o aumento da fome, mas, acima de tudo, o aumento da insegurança alimentar e da insegurança como um todo do povo. Portanto, é fundamental que a gente pense, e nesse seminário da manhã, que nós vamos pensar a resistência, uma resistência que a gente tem construído conjunta, construído juntos. E um processo também, quando a gente fala de travessia, a gente está falando de atravessar, mas não existe travessia isolada. Só existe travessia coletiva e de mãos dadas. Por isso é fundamental que a gente construa alternativa para se debater esse processo da travessia, de atravessar esses momentos difíceis. E, para concluir, a questão do esperançar. Eu só vejo a esperança com esperançar, porque esse R do final da esperançar é o R das ruas e o R das redes, que vai fazer com que a esperança se torne concreta e real, mobilizando o nosso povo, seja o povo camponês, o povo do campo, da agricultura, mas também o povo da cidade. Portanto, esse seminário amanhã promete e, portanto, todos nós somos convidados a participar e construir todo esse debate. Obrigada, gente. Nós que agradecemos a belíssima fala
O Pedro Kizai falou muito bem que é um encontro com especialistas, academia, mas com o nosso povo. É um encontro com o nosso povo, com os saberes populares, saberes dos movimentos sociais, e é a partir desses saberes, desses encontros, é que nós vamos esperançar o Brasil. Não é isso, Pedro Kizai? Na sua opinião, qual é a maior resistência que nós devemos fazer no parlamento brasileiro? Eu sei que nós resistimos na semana passada contra o PL do veneno, mas como e o que você julga ser mais importante para a gente fazer resistência e, junto com a resistência, traçar essa travessia até o dia 2 de outubro? Seu som, acho que você está com Pedro Kizai, o microfone. Vai, perdemos Pedro Kizai. Sim, agora sim. Sim. Ok. Agora sim. Obrigado, Reginaldo. Eu acho que o primeiro ponto, o Aristides, a Elisângela e a Neném, que é a crítica à atual política pública no campo, nos territórios rurais, construídas por esse governo. Está aumentando a desigualdade e a fome, não só na cidade, mas também no campo. As contradições se aprofundam também no campo. A negação do Luz para Todos, que não tem mais, o PA, que eles estão acabando com o programa de aquisição de alimento, que são os programas sociais das políticas públicas nos municípios, e o incentivo à organização da produção no campo, o debate da reforma agrária, o desmonte do meio ambiente com desmatamento, com queimadas, e a perspectiva ilegal das ocupações dos territórios. Então, nós temos a resistência com profunda crítica ao atual governo, que efetivamente aprofunda as desigualdades também no campo. O segundo ponto é a resistência aos retrocessos dentro do parlamento, porque nós perdemos na Câmara, mas nós vamos continuar denunciando para que no Senado a gente derrote o pacote do veneno. E as cidades, o espaço urbano estão repercutindo, Reginaldo. E em Santa Catarina eu fui o único deputado que votei contra o pacote do veneno. Muita gente nas redes sociais dizendo parabéns à bancada do Partido dos Trabalhadores, parabéns aos 150 deputados. E vamos avançar a resistência no Senado para derrotar o pacote do veneno no Senado federal, avançando a luta e a mobilização. Terceiro, aprovar o PL 19, que é o enfrentamento à estiagem, à seca no sul e às enchentes no norte e no nordeste, para que a gente consiga rapidamente criar um crédito de emergência de R$40 mil e repactuar as dívidas dos agricultores atingidos pelas enchentes e pelas estiagens, como Minas Gerais, o seu estado, meu líder Reginaldo Lopes. O terceiro é buscar, e você, Reginaldo, já solicitou audiência com o ministro da Economia e também hoje com o ministro da Casa Civil, o Nogueira, para que atenda os agricultores e suas entidades nesta quarta-feira, porque no Sul vai ter mobilização, em Santa Catarina vai ter mobilização, no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso, como nos estados do Norte e Nordeste, em relação à estiagem no Sul, da seca. O povo vai ocupar os trevos, o povo vai resistir, e nós estamos juntos nessa resistência. E nós agora, nessa resistência, fazer a solicitação. E o senhor disse muito bem, Reginaldo, se o Paulo Guedes não nos receber em audiência, vamos convocá-lo. Parabéns por essa iniciativa, Reginaldo. Parabéns pela solicitação. Agora nós queremos também o ministro da Casa Civil que nos receba quarta-feira, junto com as mobilizações e ocupação dos trevos no sul do país, porque os agricultores estão sofrendo. Então, nós da bancada de oposição, bancada do Partido dos Trabalhadores, resistem, denuncia, mas propõe. Propõe auxílio, propõe leis, propõe a CIS Carvalho 2, que é enfrentar com 3.500 a estiagem e produção de alimento, 6.000 a 7.000 produzir alimento para os programas sociais do Programa de Aquisição de Alimento,
crédito subsidiado com juros zero, renegociação das dívidas, plano safra, ou seja, nós apresentamos proposta, unidade, e aqui a Elisângela colocou muito bem, nos juntamos todos e nessa resistência nós denunciamos, mas ao mesmo tempo apresentamos solução, apresentamos futuro. Como nos ensinou muito bem nosso grande professor, fundador do nosso Partido dos Trabalhadores, Paulo Freire, para cada denúncia nós apresentamos também um anúncio. Então faz parte da ação dos movimentos populares, também dos movimentos sociais, e em especial na nossa bancada na Câmara dos Deputados e no Senado. Pedro Kizai liderou aí um projeto que todos nós nos tornamos coautores, que nós exigimos uma saída, uma política pública de apoio, de solidariedade para os nossos irmãos agricultores que estão vivendo essa estiagem, essa seca prolongada, e também aqueles que foram vítimas das enchentes. Então, eu quero aqui parabenizar a grande iniciativa, a elaboração, o conteúdo da solução apresentada pelo deputado, liderado pelo deputado Pedro Kizai. Muito obrigado. O povo brasileiro agradece e nós vamos exigir que tanto o ministro da Casa Civil respeite a nossa representatividade e possa dialogar conosco. Senão, o que resta é fazer uma convocação para que ele possa aparecer no plenário da Câmara ou numa comissão geral para se explicar por que eles não querem atender o nosso povo. Como também o Paulo Guedes, que é responsável pela implementação da lei Assis de Carvalho, que é a nossa lei para a agricultura familiar, que foi vetada pelo governo do Bolsonaro e qual o Congresso Nacional, Câmara e Senado, derrubou o veto. Então, nós exigimos que cumpra a lei, que respeita as instituições, Câmara e Senado. Então, nós também estamos preparando aí a convocação do ministro Paulo Guedes, porque a gente respeita a democracia. Nós temos o dever e o poder de agir em nome do povo brasileiro, que nesse momento está passando fome, encontra-se em muitas dificuldades. Então, eu quero aqui chamar novamente o nosso presidente da CONTAG, Aristide, para também apresentar aí o que ele entende que seja uma pauta mais urgente para o povo brasileiro, do ponto de vista da agricultura familiar, do campo, uma pauta que seja de resistência ou também uma pauta que seja de esperança, de travessia, porque, infelizmente, nós ainda teremos que suportar 11 meses de desgoverno do Bolsonaro. Pois não, Reginaldo. Antes de dizer, é bom afirmar que nós, movimentos sociais do campo, somos um movimento popular de resistência. Nós resistimos à escravatura, nós resistimos à ditadura, nós resistimos à fome, à miséria, às secas do Nordeste e agora às secas do Sul, neném. Nós resistimos ao neoliberalismo, achamos que era o pior dos modelos, aí agora é o ultra-neoliberalismo e nós vamos resistir a esse também. Tá? E estamos fazendo a resistência à luta do dia a dia para evitar que mal maiores aconteçam. E é bom lembrar que nessa resistência nós conseguimos já assentar, graças à luta dos movimentos sociais, quase 1 milhão de famílias no Brasil ao longo da nossa história de lutas. Dos movimentos sociais, é exemplo da CONTAG e do MST. Então, nós resistimos e lutamos por vida, por dignidade, por um campo que plante, por um campo que tenha mão de obra e não só máquinas, tenha pessoas, tenha gente, um campo com gente e com gente feliz. Então, a nossa resistência tem que ser cada vez mais forte nesse papel. Hoje no cenário é esse, a gente resiste para evitar os males maiores e sugere, propõe, e é o que vamos fazer no seminário amanhã, para que nós possamos reconstituir o Brasil com um governo democrático e popular, apontando quais são as perspectivas, nosso entendimento, para o futuro. Eu entendo que esse é o papel das organizações, resistir e apresentar propostas. E, nesse sentido, a CONTAG está fazendo uma revisão, por exemplo, do debate sobre o PRONAF. É bom lembrar que o PRONAF é um crédito, é um programa
de fortalecimento da agricultura familiar, que foi importante. Mas ele já perdeu força e hoje a maioria das famílias da agricultura familiar e camponesa não consegue acessar mais o crédito. Ele hoje tem um papel importante ainda no sul, principalmente, Pedro, mas para o Nordeste, o Norte, ele perdeu muita força. Então, a gente precisa reformular esse PRONAF. Esse PRONAF tem que ser adequado à realidade da agricultura familiar, que hoje ele não está sendo mais. A reforma agrária. Nós precisamos pensar e dialogar, atualizar nossas propostas, analisar, por exemplo, que na Constituição de 88, nós ganhamos o debate da Constituição Cidadã do ponto de vista dos direitos sociais, mas em relação à propriedade, nós perdemos esse debate. O que tem na Constituição é pior do que no Estatuto da Terra, que foi feito por um militar. É só lembrar que o direito à propriedade é mais importante que o direito à vida, isso no Brasil. Então, isso é uma coisa que nós precisamos avançar. Então, a pergunta que vamos fazer para a sociedade e para o Congresso é: nós precisamos ou não mexer na Constituição do ponto de vista do direito agrário brasileiro? Essa história da função social da propriedade serve muito, Nenê, para os juízes, filho de latifúndio, impedir a desapropriação do latifúndio. Quantos processos tem aí, né, nessa briga? Então, a gente precisa avançar muito. Fazer cumprir, por exemplo, a lei em relação ao projeto da Assis Carvalho, trabalhar a agroecologia, como disse Pedro na sua fala, como um caminho que a gente tem que fazer uma transição para que a população nos ajude a entender que é preciso reduzir ou acabar com o que aconteceu com a liberação de venenos. Um projeto como esse, nós apelidamos do PL do veneno, que está no Senado agora, isso é uma vergonha nacional. Isso não pode acontecer, o Senado não pode aprovar essa proposta. Então, nós temos que resistir e fazer proposição e articular cada vez mais, não só todos os movimentos sociais no campo, mas na cidade, o PT, os partidos de esquerda, para que juntos a gente possa travar um debate e a sociedade nos ajude a fazer uma escolha. Nós queremos uma produção no campo que só tem máquina e não tem gente, que produz com veneno para envenenar o povo, ou a gente quer saúde, quer agroecologia e quer terra na mão dos agricultores familiares, que não só produz um alimento saudável, mas emprega gente. Em vez de disputar emprego na cidade, fica lá no campo, fica lá na roça. É isso que a sociedade vai ter que escolher. Nós temos que ser ousados, apresentar um modelo que realmente possamos convencer a maioria da sociedade para enfrentar um Congresso, que eu espero que a gente não só eleja o presidente Lula, mas eleja uma bancada do Congresso Nacional muito mais alinhada com as propostas do futuro que o Brasil precisa realmente construir. Porque não dá para a gente ter passado 4 anos assistindo, 4 ou 6, de destruição, desmontando o que é política pública, voltar de volta no mapa da fome, destruindo tudo que nós conquistamos, e não dá para compreender que um outro mundo é possível, que outro Brasil é possível, e que a agroecologia, que produtos saudáveis, é o que traz saúde. E no tempo de pandemia, nós vamos poder compreender, quem sabe a sociedade vai compreender melhor, e a gente constrói um modelo não só para o campo, mas para a cidade, porque campo e cidade hoje estão cada vez mais próximos. 70% das cidades brasileiras dependem do campo, inclusive na sua própria economia. Então, acho que é um debate importante, mas o nosso grande desafio é convencer mentes e corações para fazer, de fato, uma mudança do ponto de vista agrário, agrícola e na lógica da saúde, não só nos hospitais, não só na medicina, mas no alimento, que é o principal vetor. E está provado na pandemia que quem se alimenta melhor, quem se alimentava melhor, teve menos impacto do coronavírus. É isso. É luta, é debate, é muita mobilização e diálogo com a sociedade, para que a gente possa avançar. Quero assumir aqui, junto com o deputado Pedro Kizai, que se o Senado não reprovar o PL do veneno, a bancada do partido na Câmara, e acredito também que no Senado, já estamos preparando a judicialização. É inaceitável que um grupo de fanáticos venha destruir a imagem do Brasil no planeta Terra. É uma questão muito grave. O Brasil virou exportador, né, respeitando a nossa agência, a Anvisa, na regulamentação e liberação de agrotóxicos. Não dá mais para dizer, para aceitar esse discurso que para o futuro do agronegócio ou da agricultura no Brasil é necessário flexibilizar a liberação de mais veneno, de mais agrotóxicos na nossa comida, no nosso prato. Isso é inaceitável. Eu acredito, Elisângela Araújo, que
quem está fazendo esse debate enganam aqueles que acham que estão fortalecendo o setor exportador. Muito pelo contrário. O mundo hoje é civilizado. O Brasil pode sofrer um boicote internacional e destruir também parte desse setor da economia brasileira. Então, em nome também da nossa imagem, porque nós queremos sim contribuir com a alimentação do povo no planeta, sem deixar nenhum brasileiro para trás, mas também com comida saudável. Hoje tem tecnologia para rastrear todo o processo de produção, né? Então, nós precisamos ter responsabilidade com esse país, com essa nação. Portanto, a nossa bancada vai, se não vencermos democraticamente nos argumentos no Senado, nós achamos inconstitucional tirar da agência reguladora, que foi criada com essa competência, e levar para o Ministério da Agricultura e Pecuária a liberação, né, até a liberação provisória de veneno, né, impondo à ciência prazo para decisão. Isso é inaceitável. Então, eu quero aqui assumir esse compromisso. Então, eu quero passar a palavra para a nossa secretária agrária do nosso partido, também para fazer aí uma breve análise, na sua opinião, quais são os maiores retrocessos desse governo Bolsonaro, quais são os maiores avanços do governo Lula, e o que nós vamos ter que fazer para o futuro para reconstruir esse país. Bem, é um debate bom, né? A gente está nesse momento aqui, eu fico refletindo aqui cada análise nossa aqui, e cada fala, como a Aristide traz, a importância da nossa resistência, da nossa proposição e da nossa capacidade de fazer enfrentamento, né? Então, eu acho que um dos desafios maiores para a gente é dialogar com toda a sociedade brasileira, com quem consome, porque o alimento é vida, ninguém vive sem se alimentar. Então, essa é uma pauta que não pode ser só nossa, de quem produz o alimento, e só da agricultura familiar, que já demonstrou, né, a ONU, a FAO, que é um organismo das Nações Unidas, decretou que nós estamos num decênio, né, de fortalecimento, para que todos os governos do mundo fortaleçam o debate, invistam na agricultura familiar, porque é o único setor capaz, né, de produzir o alimento saudável, conservando e preservando a nossa biodiversidade, as nossas riquezas naturais, e o Brasil está indo de encontro a tudo isso, né? O projeto de governo que está em curso hoje no Brasil, né, o projeto de sociedade, está indo contra. O maior dos desafios é esse negacionismo da existência da agricultura familiar brasileira, da importância de um segmento que quem demonstrou isso são as estatísticas, de que nós produzimos mais de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. E tem alimentos que produzimos 100%, né? E demonstramos que a nossa capacidade de produzir o alimento saudável, com sustentabilidade, cuidando, né, do nosso planeta, da nossa mãe terra, das nossas riquezas naturais, da nossa biodiversidade. Então, acho que um dos grandes desafios que a gente vem debatendo muito é a importância, né, da sociedade brasileira se somar, entender do consumidor, que precisamos ter um outro modelo de produção, uma outra visão, né, uma outra perspectiva, baseado na agroecologia, no produto orgânico, no produto saudável, porque chega quem defende a vida, a saúde das pessoas e do planeta, não pode continuar defendendo esse modelo de agricultura de veneno, matando as pessoas, e a população brasileira está doente cada vez mais. Não tem construção de hospitais que dê jeito, que acolha o tanto de pessoas doentes que tem nesse país, e sem contar a pandemia, que é o resultado de tudo isso, de não cuidar do planeta. A seca no sul e as enchentes no Nordeste é o quê? Mudanças climáticas. É que o planeta está dizendo, não aguenta mais de tudo isso, desse modelo. Então, para nós, esse é o grande desafio. É a gente se conectar com a política, que a sociedade, que a população compreenda qual é o projeto de sociedade melhor para esse país, e que a gente, esse ano, o grande desafio nosso é mudar essa realidade, é fazer com que em 2023 o Brasil tenha uma outra perspectiva política, de modelo
político, de modelo de sociedade, de garantias de direito para a classe trabalhadora. Nós temos com mais de quase 19 milhões de pessoas desempregadas, com mais de 50 milhões de pessoas trabalhando em situações precarizadas. As pessoas estão passando fome e a gente precisa de outra perspectiva. E se a gente não pensa em um desenvolvimento rural, em um campo com gente, e gente vivendo feliz, com dignidade, produzindo alimento saudável, a gente não consegue ter um desenvolvimento com sustentabilidade para esse país. Então, é nessa perspectiva que, quando a gente se junta aqui, essa unidade nossa, do parlamento, dos movimentos, né, e de um partido como o PT, que tem essa clareza, que constrói o seu projeto de sociedade a partir da organização, né? A partir de ouvir, de se conectar com a realidade da sociedade, ouvindo a todo o segmento da sociedade, é esse o nosso papel e, de fato, de uma construção numa outra perspectiva política. Então, a nossa tarefa, o nosso grande objetivo, nesse momento, esse ano, é da gente sensibilizar a população brasileira, é mostrar para as pessoas que o que está aí não dá mais, e que nosso país não aguenta mais isso e que a gente precisa viver bem, viver com dignidade. Não estamos aqui à toa, estamos aqui para ser respeitados, para viver, né? Nós precisamos... um outro Brasil é possível, com justiça social, com igualdade de oportunidade, com alimento saudável, com garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional da nossa população, com as pessoas tendo renda, e a agricultura familiar demonstra isso, o nosso jeito de viver, porque nós não somos simplesmente uma produtores de alimentos, produtores de água, nós temos um modo de vida, e esse modo de vida precisa ser respeitado, precisa ser considerado, que nós estamos sendo negados por esse governo, estamos sendo, né, massacrado, o conjunto das políticas e também das organizações que organiza e que fortalece as organizações que temos hoje, que são responsáveis, de fato, pela inúmeras experiências e políticas públicas em curso hoje no país, que a gente conseguiu durante os governos Lula e Dilma, mas que estão sendo desmontados, mas mesmo assim a gente tem conseguido, durante todo esse processo de pandemia, todo esse massacre que esse atual governo faz com a gente demonstrou o nosso potencial de produzir, continuando produzindo alimento, mas se essa agricultura, se permanecer esse projeto político hoje que está no Brasil, daqui a 4, 5 anos não existirá mais esse segmento. O que seremos nós? O que será a produção de alimentos no Brasil? O que será desse país? Então, é um problema de toda a sociedade brasileira, porque todo mundo precisa do alimento para viver. Eu acho, Pedro Kizai, Vossa Excelência vai ter que dobrar a sala, porque a militância nas redes está apaixonada pelo debate. Então, eu acho que amanhã nós vamos ter que aumentar o tamanho da sala para acolher a participação da nossa militância. Aqui foi só uma prévia, né, Pedro? Então, nós ainda vamos debater muito amanhã, durante o dia todo, e depois também no seminário de conclusão. Quero aqui, então, convidar a nossa companheira, né, Antônia Ivoneide Neném, para falar um pouco também aí, na sua opinião, qual foi o maior retrocesso desse governo Bolsonaro? E o que você espera aí do futuro, né, com Lula presidente? Epa, isso é bom. Hoje de manhã nós tivemos reunião da Direção Nacional Online, a Gleice esteve conosco, debatendo algumas propostas que eu acho que é super interessante. Mas, assim, quando nós estamos falando da resistência, e o Aristide tocou muito bem nisso, a gente está falando de resistência na terra, resistência para permanecer na terra, mas resistência também de luta pela terra. Hoje, nós precisamos debater, nós temos hoje em torno, só o MST, fora os outros movimentos que têm acampamento, em torno de 20 mil famílias com risco de despejo. E isso está sendo segurada por essa liminar, por essa decisão do STF, mas é preciso assegurar. O difícil disso é que essas famílias estão no campo, nesses acampamentos, há bastante tempo. E agora elas têm o risco de serem despejadas, já estão produzindo. Então, para nós, a função social da terra não é ser mercadoria, não é produzir
mercadoria nem as commodities. A função social da terra é produzir comida, mas produzir comida saudável. Portanto, é fundamental que a gente, em vez de estar provando, e eu concordo com isso que o líder falou, que é preciso esse debate com os senadores. Chega da gente estar alimentando os anunciadores da morte. Os senadores que votar nesse pacote do veneno não podem ser voltados para voltar, porque isso é incentivar o adoecimento, mas também é incentivar o processo da contaminação da terra, da água, é incentivar a morte. É preciso que a gente construa nesse país, em vez de avanço do veneno, das queimadas, do desmatamento, política que possa ir avançando para um processo de mudança, para um processo que a gente possa ir transformando os agricultores hoje, que usam ou que são motivados por as empresas, em um processo de transição para uma agricultura mais sustentável, para uma agricultura que garanta renda, que garanta trabalho, como bem o Aristide falou, mas também que garanta convivência com o meio ambiente. É preciso também a gente fazer o debate da aproximação da cidade com o campo. Nós recebemos, porque os meios de comunicação pregam isso, que o MST é muito violento, que não produz, que é não sei o quê. Com esse processo da solidariedade, que a gente doou mais de 6 mil toneladas, mais de 6 milhões de quilos de alimento, agora durante a pandemia, muita gente chegou para nós e disse, desse MST eu gosto, porque é esse MST que traz comida, que produz. E a gente dizia para ela, esse é o mesmo MST. Se esse MST não luta pela terra, não faz por onde, não tinha como estar trazendo comida para as feiras ou para fazer o processo de doação. Portanto, é importante que a gente fortaleça o processo da reforma agrária e da reforma agrária popular, da gente decidir e discutir com a população o processo da função da terra, mas principalmente o papel do avanço da reforma agrária. E quero, encerrando, dizer que é fundamental que a gente discuta também o processo do conhecimento no campo. É preciso que a gente aproxime a universidade do campo. O nosso jovem não precisa se mudar para a cidade para estudar ou para concluir uma universidade. Nós precisamos fortalecer com a sucessão rural, que os nossos jovens permaneçam no campo, mas um jovem que permaneçam com conhecimento, com estudo e com tecnologia. Porque a gente precisa transformar o trabalho menos penoso. A gente só sabe o que é o peso de uma enxada, quem já trabalhou com enxada das 6 da manhã às 6 da noite. Mas não é um trator de 500 cavalos que substitui essa enxada. A gente precisa de tecnologia que não tire o trabalho, mas que deixe o trabalho menos penoso. Portanto, esse é um processo de política que a gente precisa construir e fortalecer também os processos de construção, de organização e de cooperação. A gente precisa também aproximar o processo de agroindustrialização do campo, porque com o processo de agroindustrialização do campo, o produto pode durar mais e a gente pode também levar o produto para as cidades. Mas, acima de tudo, é fundamental que a gente construa o processo. Não dá mais nesse país, numa construção do governo popular que vai acontecer com a força do povo de Deus e a bênção de todos os santos, nós vamos construir essa mudança nesse país. Mas é preciso construir que em todos os espaços se tenha participação social, se tenha comitê, se tenha conselho, se tenha espaço do povo ajudar a decidir. Porque em uma crise é o povo que vai defender o governo, é o povo que vai defender as políticas. Portanto, é fundamental que a gente construa o processo de participação popular em todas as instâncias desse país. Muito obrigada, então. Obrigado, Neném. Nosso espaço na TV PT é de 1 hora, né? Então nós estamos chegando aqui ao encerramento, mas eu quero devolver a palavra para todos os convidados e convidadas. Mas para deixar aí como uma reflexão, Pedro Kizai, eu tenho defendido muito que chegou a hora de fazer uma nova indústria para o Brasil, no campo e na cidade. Pouco na linha da Neném.
agroindústria. Nós vamos agregar valor, nós vamos agregar tecnologia, conhecimento. E nesse sentido, eu acredito que nós temos que enfrentar o debate sobre a tributação do setor exportador. Os commodities precisam ser tributados para que quem produz e quem exporta tenha o compromisso de agregar ciência, agregar valor, gerar empregos, produzir tributos e dividendos para a sociedade brasileira, além de produzir alimentos. Nesse sentido, eu tenho defendido muito que nós precisamos de uma política de incentivo à nova indústria no Brasil para o século XXI. E aí eu acredito que o caminho é a gente criar, pelo Kizai, Aristide, Neném, Elisângela, fundos setoriais. Eu acho que o Brasil tinha que ter 4 fundos setoriais, onde a gente tributa para devolver para o setor se reindustrializar, seja para o setor da agricultura, do agro, seja da agricultura familiar, da pecuária, do setor da mineração, do setor de óleo e gás, que é fundamental. O Brasil não pode ser um exportador de petróleo bruto e um importador de petróleo refinado, né, de derivados. E também eu acho que o setor da pecuária, além da agricultura, né, também tem um fundo para agregar valor. Então é nesse sentido que eu quero encerrar aqui, dizendo que nós somos o país mais rico do planeta Terra. Temos a maior biodiversidade, os biomas. Temos aí quantos rios, né, veredas, nascentes. Temos aí um clima tropical que é a única possibilidade de alimentar ou ajudar a alimentar o planeta Terra. Então nós temos enormes desafios e responsabilidades com o planeta e com o nosso povo brasileiro. Então, nesse sentido, eu quero devolver a palavra, começando pela Neném, para fazer suas considerações finais. Aí tem que ser 1 minuto cada um, mas para deixar o seu último mensagem para o povo brasileiro. Então, quero agradecer esse espaço e convidar todos para amanhã a gente se somar nesse debate, que amanhã o tempo é maior, é o dia todo, não é 1 hora só. Então, para a gente fazer esse debate, então, que toda a militância, convidar todos e todas para estar participando do seminário. E dizer, antes de encerrar, que é preciso, então, que a gente avance no processo. A gente não pode, o povo tem que se manifestar para defender seu patrimônio. Não podemos aceitar a privatização da Petrobras, senão nunca mais nós vamos ter controle do petróleo, do gás nesse país. Não podemos deixar privatizar a Eletrobras, porque senão a gente não vai poder ter controle do preço da energia e vai continuar subindo. É preciso que a gente defenda os nossos direitos como trabalhadores e trabalhadoras, defenda a terra, a não privatização desses processos. Mas é preciso que a gente defenda o nosso patrimônio, que é do povo, e não pode ser entregue ao oportunista nesse país. Portanto, nos somamos aqui nessa luta e nesse debate da manhã para construir alternativa para o campo e uma forte relação com a cidade. Obrigada a todos e a todas. Eu que agradeço, Neném, muito obrigado por estar conosco aqui e trazer seus saberes, ideias e reflexões. Nossa companheira, coordenadora do Núcleo Agrário do nosso partido, Elisângela Araújo. Deputado, muito bom esse momento nosso aqui, né? Deputado Pedro Kizai, deputado Reginaldo, Aristides e Nenê, muito bom sempre estar com vocês. Amanhã a gente vai estar juntos novamente. Acreditamos que vamos realizar um grandioso seminário, muito rico em debate, reflexões, mas também proposições, porque é o que é mais importante nesse momento, a gente, né, apresentar aquilo que a gente compreende que é de melhor para o nosso país, né, com um projeto, com a nova narrativa de projeto de sociedade que o nosso partido, em conjunto com todos os setores e segmentos da sociedade e os movimentos, pode fazer. Também quero dizer assim, que essa é uma pauta de todos nós. A produção de alimentos, o alimento saudável, a comida de verdade, não é só uma responsabilidade do agricultor, da agricultura, daquele que produz alimento, mas quem consome também precisa saber e conhecer. E acho que essa unidade do campo e cidade é que, de fato, a gente vai
reverter essa atual situação de retrocesso e avançar numa outra perspectiva, porque o nosso país, nós temos potenciais e capacidade de reverter essa crise, mas não com esse comando político, com outra visão de sociedade, com outro projeto. E acreditamos que esse esperançar será a nossa esperança mesmo, quando a gente, de fato, conseguir avançar nessa perspectiva, e 2022 será decisivo para termos um outro Brasil com dignidade, com justiça social, com alimento de verdade, né, cuidando e preservando as nossas riquezas naturais. Um grande abraço a todos e todas, e até amanhã, e convido a todos e todas para não faltar nesse grandioso seminário, porque aos nossos secretários e secretárias agrárias de todo o país, aos setoriais, aos nossos coletivos, amanhã é o nosso grande dia. Um abraço, boa noite. Outro, boa noite, muito obrigado pela participação. Quero passar a palavra ao nosso presidente da CONTAG, Aristides. Obrigado, Reginaldo, Pedro, Neném, Elisângela. Foi um prazer grande conversar com vocês. Sempre aprendo muito nesses debates, e eu acho que a gente precisa continuar conversando. E deixo aqui minha reflexão, 2 palavrinhas mágicas. Vida, que foi lutar pela vacina contra o negacionismo, vida, que é conciliar produção de alimentos com preservação da natureza, e vida é lutar também por esperança. Esperança do verbo esperançar, como a Neném trouxe na reflexão dela, acho que na primeira fala. A esperança está na luta do povo, no que nós construímos nessa sociedade do melhor possível. Essa esperança que combate o ódio e incentiva o amor. E o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula encarnam esse sentimento de mudança, de reconstrução, daquilo que nós já fizemos e já provamos que somos capazes de fazer. E nós do campo teremos um papel extraordinário, no sentido de fazer com que o partido e os nossos aliados avancem, porque a gente sabe que a luta não é fácil no parlamento, nem quem está no executivo. Então, é a luta que nos leva para defender a vida com muita esperança e confiança no futuro. Muito obrigado. Parabéns, Aristides Santos, nosso presidente da CONTAG, a instituição que está chegando aí para ser centenária, que fez muito pelo Brasil, juntamente com o MST. Quero passar agora para o nosso coordenador. Deixo com ele a palavra para ele fazer o encerramento desse nosso programa, meu amigo, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Neném, Elisângela, Aristides. E eu tenho muito orgulho de coordenar o Núcleo Agrário até esse momento, onde juntamos, unificamos as mobilizações que fizemos ao longo de 2021 e agora 2022. Então, amanhã, este seminário é uma grande oportunidade. Quem sabe, Reginaldo, é um plano de emergência para enfrentar a fome rapidamente, para fortalecer a agricultura familiar, camponesa, do campo, das árvores, da floresta, para que eles produzam 70% do alimento, para reduzir a inflação, reduzir o sofrimento, e quem sabe a gente ressuscite o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que eu tive orgulho de ver o presidente Lula, 10 meses depois de ter assumido a presidência, ir a Chapecó, na minha terra, quando governava aquela cidade como prefeito, e a gente fez a primeira compra direta sem o atravessador, que a gente dizia, organizar a produção, enfrentar. E a agricultura está preparada para esse plano de emergência, para enfrentar a fome e a miséria no país e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Mas esse seminário quer ir mais. A participação de todos que estão nos acompanhando aqui hoje para elaborar o futuro, projetar o futuro, a partir da própria experiência vivida, o que temos que fazer mais e melhor no campo, mais e melhor nos territórios rurais. E quem sabe amanhã é um momento de reflexão, de elaboração e de projeção de um futuro com ousadia. Como o Reginaldo trouxe aqui, como fazer uma transição histórica de industrializar o Brasil numa nova base energética, numa nova base produtiva, na transição ecológica no campo. E aí botar ciência, tecnologia, inovação no maquinário, na tecnologia, nos processos produtivos
que tem a vida como centro da política pública no campo. A vida que está cuidando da água, da floresta e do alimento. Eu não tenho dúvida que nós temos acúmulo tecnológico, científico e de experiência vivida para projetar esse futuro de médio e longo prazo. Então, acho que tem um pé no presente para um plano emergencial, para enfrentar a fome, a miséria e o sofrimento do povo brasileiro. E um pé mais no horizonte da nossa utopia de construir uma outra agricultura brasileira para se transformar numa potência mundial na preservação do meio ambiente, na diversidade, né, produtiva e cuidar da vida daqueles que consomem o alimento produzido pelo campo, no Brasil primeiro, para o povo brasileiro, e o excedente para o mundo que precisa também do Brasil na produção do alimento. Então, não tenho dúvida que amanhã será um grande seminário. E vocês são nossos convidados especiais. Acesse o link, nossas entidades, Fundação Perseu Abramo, nossa bancada federal, nossas entidades, tem o link ali. Participa, porque você participando, você ajuda a decidir o futuro. Muito grato, Pedro Kizai. Uma boa noite para todos. Quero agradecer do fundo do coração, o carinho, a participação, desejar um excelente seminário. Estarei com vocês na parte da manhã. Fiquem com Deus e uma boa noite para todos e todas. Valeu, Pedro Kizai, valeu, presidente Aristides, valeu, nossa companheira Neném do MST, minha companheira do PT, secretária agrária do nosso partido, Elisângela. Um abraço.